Por que FIIs são os melhores fundos que existem? Ontem a gente começou a falar sobre os fundos imobiliários aqui no nosso Plano 5. E para você que está chegando agora e não sabe o que é o Plano 5 nada mais é que um plano para você chegar nos seus primeiros 5 dígitos em investimentos, que seria entre 10 mil e 99 mil reais. E sempre lembrando, obedecendo às nossas 5 raízes, que é exatamente a questão do aporte, a questão dos ativos, e FII é um ativo que a gente está falando, questão do tempo, questão da paciência e também, por último, o comprometimento. Não menos importante, né? Na verdade, o comprometimento. Eu sou Edgar Amazonas Filho, cofundador da Symmetry, e eu estou aqui com você, acompanhando aqui esse Plano 5, refazendo essa caminhada junto com você, para você também chegar nesses seus primeiros 5 dígitos, quem sabe no sexto, sétimo e oitavo dígito em investimentos em renda variável e também um pouquinho em renda fixa para você fazer o seu fundo de emergência. Mas enfim, ontem a gente começou a falar sobre fundos imobiliários e hoje a gente vai detalhar um pouquinho mais e entender por que os fundos imobiliários são os melhores fundos que existem. Vamos lá no vídeo. E aí, como sempre, a gente sempre faz aqui um panorama aqui nos nossos gráficos, aqui na nossa lousa. Vamos fazer aqui uma visão considerando aqui que a gente está trabalhando aqui. Nesse gráfico lado direito, aqui a gente tem preço em alguma moeda, no caso aqui a gente está considerando real, né, já que a gente está falando de fundo imobiliário e ações. E desse outro lado a gente tem um gráfico aqui que é a variação do preço em porcentagem. Isso aqui não parece, mas aqui é uma porcentagem aqui entre parênteses. E aqui nesse eixo aqui embaixo, aqui a gente tem o T, que é o tempo, né? Vou colocar aqui logo para ficar mais... Opa! E aqui embaixo a gente tem o eixo do tempo, né? Tempo. Então aqui a gente vai observar as seguintes situações. Ontem eu falei que seria interessante a gente comparar os fundos de investimentos imobiliários com outros fundos de investimento. Porque o que acontece? A maioria das pessoas, a maioria dos canais que você vai ver por aqui no YouTube, eles comparam o fundo imobiliário com imóveis. Só que são dois negócios bem diferentes aí em termos de, vamos colocar aí a parte como o negócio funciona, né? E aí eu prefiro comparar, pelo menos nesse primeiro início, amanhã a gente pode até fazer um vídeo também comparando FIIs e imóveis, mas nesse vídeo hoje a gente vai comparar fundo imobiliário, fundo de investimento imobiliário com outros fundos de investimento. Ontem eu já fiz uma apresentação aqui no vídeo, um vídeo de ontem, se você ainda não viu, você vai encontrar um card, ou então você pode seguir aqui na playlist do YouTube, você vai encontrar o primeiro vídeo, na verdade, sobre fundo imobiliário. Então, para começar a conversa, a gente tem aqui o gráfico aí em azul, seria exatamente um fundo de renda fixa, né? E quando a gente fala em fundo de renda fixa, eu falei ontem, só também refazendo aqui parte do conteúdo de ontem, a renda fixa nesse caso, principalmente títulos públicos, né? Eu falei em renda fixa a possibilidade de títulos em geral, tanto privado quanto público, mas hoje vamos colocar como foco os títulos públicos, exatamente os tesouros diretos da vida, o Tesouro Selic, o Tesouro IPCA, basicamente esses dois aí, o pré-fixado, o pós-fixado, toda essa história aí. Mas enfim, a situação que a gente vai ter no fundo de renda fixa vai ser um gráfico mais ou menos desse jeito aí que a gente colocou em azul. E quando a gente tira essa tendência, né, coloquei todos em tendência de alta, né, pode ser uma tendência de lado, mais para baixo, alguma coisa desse tipo, mas enfim, só para você entender, quando a gente remove a tendência, a gente vai ter exatamente as variações. E essas variações aí no tempo, ela pode ser variação diária, variação semanal, variação mensal, variação anual, não interessa aqui, tá? Interessa que vai ter essas variações. Vamos considerar a diária aí, tá? Mas enfim, o fundo de renda fixa vai ser assim e... Obviamente estou ilustrando isso daqui, tá? Não necessariamente vai ser bonitinho aqui como você está vendo aqui nesses gráficos. E eu vou colocar logo aqui em cima o gráfico com um fundo de ações. Tá? O fundo de ações, o que você observa no fundo de ações? Ele tem uma tendência maior de alta, só que tem a volatilidade muito maior. Claro, eu aloprei aí exatamente para você enxergar isso daí, porque esse é o ponto-chave aqui para a gente entender por que fundo de investimento imobiliário é mais interessante. Principalmente para aqueles que sofrem mais do coração, né? Então, muita gente fala 100% em renda variável, né? 100% em ações, mas nem todo mundo está preparado para encarar
as volatilidades. Quem passou no teste aí dos vários circuit breakers que a gente teve ano passado, de repente já está aprovado, né? Mas muita gente que está entrando agora na Bolsa de Valores pode não entender muito bem como funciona o negócio. E esse vídeo é exatamente para esclarecer isso. E quando a gente está falando em fundos de ações, na verdade, fundo de renda fixa também, sempre tem a presença do cara lá, do gestor, né? O gestor que vai pegar o seu dinheiro e comprar o título público, o gestor que vai pegar o seu dinheiro e comprar as ações. Esses dois gráficos eu estou mostrando exatamente para você entender a diferença de um e de outro. Tem uma questão aí que a gente chama de risco-retorno, né? Na verdade, o risco maior ali com as ações, na verdade com o fundo de ações, e o risco menor com fundos de renda fixa. Essa é a ideia aqui desse gráfico para entender melhor essa questão. Então lá a gente vê que teve um ganho maior com o fundo de ações, mas em compensação a variação muito maior também, a volatilidade que a gente chama, né? O termo mais técnico. E como é que entra aí a história dos fundos imobiliários? A gente começou a falar de fundos imobiliários ontem, e os fundos imobiliários, os fundos de investimentos imobiliários, eles entram ali mais ou menos no meio. Então seria algo intermediário, não tão arriscado quanto os fundos de ações e não tão arriscado, não tão com baixo retorno como a gente tem os fundos de renda fixa. Cabe uma observação muito importante aqui, tá? Eu estou fiz os gráficos, basicamente aqui uma maneira pedagógica de você entender, mas você tem que entender também que não necessariamente vai ser sempre assim. Pode ter uma regra aí, essa é uma regra geral, né? Mas pode ter uma situação em que até mesmo um fundo de renda fixa pode apresentar um ganho maior do que um fundo de ações, pode ter volatilidade maior que um determinado fundo de ações, vai muito da característica do gestor, como é que ele atua em cima daquele tipo de investimento. Então a regra geral seria essa. Lembrando que eu estou falando de fundos, tá? Fundos de investimentos. Eu não estou falando em investimentos em ações propriamente dito, assim como eu não estou falando em investimento em tesouro direto propriamente dito. Eu estou falando sobre investimento em fundos. E é isso que eu quero que vocês entendam, que quando a gente fala fundos de investimentos imobiliários, é um fundo. Você está investindo num fundo que vai ter um gestor, vai ter um administrador, vai ter taxa de administração, vai ter toda essa história toda que tem um fundo de investimento também. Só que uma das características que a gente também reforça aí é que, por exemplo, só para resumir a história, né? Então, o fundo de ações, eu vou chamar o FIA, né? Fundo de Investimento em Ações. Ele vai ter um risco maior, o resumo aí da história, né? Risco maior, a chance de retorno maior também, retorno maior, e geralmente também tem uma taxa de administração maior também. Geralmente, essa seria a regra, tá? Já o outro fundo de renda fixa, né? Vamos colocar aqui o fundo de renda fixa, o risco mais baixo, o retorno também mais baixo e a administração mais baixa também. E aí como entra na história o fundo de investimento imobiliário, né? Então eu vou colocar bem aqui o FII, né? O FII, ele entra aqui com risco, ele é renda variável, tá? Ele é renda variável, ou seja, um risco alto, alto para médio, né? Vamos colocar aqui mais ou menos, vamos colocar assim, não tão alto quanto o risco das ações, né? Fundo de investimento em ações, mas é um risco alto, tá? Então vamos colocar aqui mais ou menos assim, tá? Em meio inclinado. O retorno também, ele tende a ser um retorno médio, né? Vamos colocar intermediário entre o risco da renda fixa e o risco de investimento em ações. E as administrações, né? A taxa de administração tende a ser baixa, né? Não tão baixa quanto a administração de fundos de investimento de renda fixa, né? Que eu já coloquei para baixo lá, mas seria assim nesse nível de investimento, né? De taxa, né? Tem que ficar atento a cada um dos fundos aí que você for investir. Mas enfim, só para a gente concluir essa história, para não ficar só na teoria, né? Eu peguei aqui os gráficos, 3 gráficos que a gente tem aqui. A gente tem o fundo, o IFIX, tá? O principal é o IFIX. A gente tem também em laranja o IBOV. E em azul eu coloquei aqui o FIXA11. O FIXA11, para quem não conhece, é um ETF, na verdade, que investe em renda fixa, né? Por isso que esse nome FIXA11, né? Coincidentemente ou não, né? Então, de cara, a gente confirma aquela teoria que a gente viu anteriormente. Primeiro,
quem está retornando mais aí? O Ibov, nesse período que a gente está considerando, tá? Antes de 2019. O Ibov está retornando mais, tá? O IFIX em segundo lugar. E lá embaixo o FIX a 11, que é basicamente renda fixa. Um outro ponto importante que a gente observa aí com relação à volatilidade. A volatilidade do Ibov é maior que a volatilidade do IFIX. Aconteceu desde lá do início. Teve alguns momentos que o IFIX, inclusive, bateu o Ibov, por exemplo, aí a gente vê o período da crise mais acentuada da crise do coronavírus, né? Ele recuperou um pouco melhor aí do que o Ibov, tá? Mas, no geral, agora está perdendo a briga aí com relação ao retorno. Certo, pessoal? Então, hoje é mais um vídeo para você entender essa relação entre fundos de investimentos imobiliários e outros tipos de fundos de investimentos. Amanhã a gente vai fazer um vídeo comparando aí um pouco mais os fundos de investimento imobiliário com imóvel. Falei, apesar de não ser o ideal comparar, mas eu vou fazer uma comparaçãozinha para entender cada vez melhor porque uma coisa é diferente da outra aí, né? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o like, deixar seu comentário, compartilhar com seus amigos aí para criar essa nova comunidade de investidores quantes. E também não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Vejo você amanhã, mais um vídeo aí sobre investimentos no nosso plano 5. Abraço e até amanhã.